Ano 70 d.C., os judeus foram expulsos pelo Império Romano de Jerusalém. E isso causou o que a gente chama de diáspora, ou seja, a disseminação dos povos judeus pelo mundo. Que esses povos foram buscar refúgio em outros países e foram ali que eles ficaram. A partir do ano 688, a Palestina começou a ser habitada pelos povos árabes, graças à disseminação do islamismo que ocorria naquela época. A partir de 1517 a 1918, a região da Palestina foi dominada pelos povos otomanos, ou Império Otomano, ou Império Turco. No século XIX foi fundado um movimento chamado Sionismo. Esse movimento foi criado por um jornalista judeu chamado Theodor Herzl, e ele basicamente incentivava os judeus a buscar pela Terra Prometida. E essa Terra Prometida seria na região da Palestina, em Jerusalém, pelo passado que eles tiveram e também por motivos religiosos. E foi a partir desse movimento que os judeus começaram a migrar a Israel, a Palestina, na verdade. E claro que contra a vontade dos povos árabes que já moravam ali, né? Em 1917 ocorreu a Declaração de Balfour, não sei exatamente como dizer, mas o que aconteceu é que essa carta foi escrita por um secretário britânico que foi enviada a um líder judeu, que dizia que caso a Inglaterra conseguisse vencer o Império Otomano, eles iam facilitar a entrada, a moradia dos judeus na Palestina. Foi isso que aconteceu. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra, a Inglaterra conseguiu vencer o Império Otomano e tomou conta da região da Palestina, facilitando a entrada de mais judeus lá. Já nos anos 1930 a 1940, houve a perseguição dos nazistas aos judeus, ou seja, isso impulsionou ainda mais a ida dos judeus à Palestina. Claro que, novamente, contra a vontade dos palestinos. Em 1946, era absurdo a quantidade de judeus que existiam na Palestina. Eles constituíam mais da metade da população palestina, judaica, da Palestina. Claro que a entrada dos judeus causou muitos conflitos entre esses dois povos, árabes e judeus. E foi com a criação da ONU em 1947 que a ONU decidiu intervir e propôs um plano de partilha da Palestina. Ou seja, um lado ia para os israelenses, que eram os judeus, e o outro lado iria para os palestinos, os povos árabes. E Jerusalém, que era um lugar sagrado tanto para os judeus quanto para os palestinos, ia ficar sob comando de organizações internacionais. E para concretizar esse plano de partilha da Palestina, houve uma votação que foi presidida, inclusive, por um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, onde os países votavam se queriam ou não a partilha da Palestina. O que aconteceu foi que os judeus ficariam com 53% do território da Palestina, já os palestinos ficariam com uma porcentagem menor. O que aconteceu, o desfecho dessa votação foi que os países árabes não concordaram com a ideia, porque o território palestino, os palestinos em si ficariam com um território menor do que os judeus, e eles acharam isso injusto. Já os judeus concordaram com a ideia. E depois disso, vem milhares e milhares de conflitos que duram até hoje, infelizmente. Em 14 de maio de 1948 foi fundada Israel após a retirada dos ingleses. No dia seguinte, Síria, Jordânia, Egito e Iraque invadiram Israel e deflagraram Guerra da Independência. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos, que passaram a viver como refugiados em um movimento conhecido como Êxodo de Nakba. Com o resultado da expulsão, Israel aumentou seu território em 50%. A extensão de terra foi indicada pela ONU e ocupa 78% da área destinada à Palestina. Em 1959 é fundada a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que só foi reconhecida pela ONU em 1964. Em 1967 surge a Guerra dos 6 Dias. Israel
ocupa a faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Península de Sinai e as colinas de Golã na Síria. 500.000 de palestinos fogem. O Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242, que é a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios. Ela torna inadmissível a aquisição de território pela força e o direito de todos os estados coexistirem pacificamente. Em 1973 houve a crise do petróleo e o valor do barril triplicou em um curto período de 3 meses. Nessa mesma época houve a Guerra de Yom Kippur, que foi um dos vários conflitos entre árabes e judeus envolvendo territórios da Palestina. O principal motivo foi a anexação de territórios sírios e egípcios por Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Os árabes tentaram reaver o território ocupado em 1973, mas somente em 1979 Israel devolve ao Egito a Península de Sinai, após a assinatura de um acordo de paz. Há 32 anos atrás aconteceu uma intifada entre Palestina e Israel. Intifada é o quê? É qualquer levante populacional entre que o oprimido se opõe ao opressor, também é conhecida como revolta. Para explicar como aconteceu isso, para vocês entenderem ela, eu preciso falar alguns pontos principais para você. O primeiro ponto é que, nos seus primórdios, a intifada não teve qualquer tipo de interferência, tanto política quanto armamentista. Só depois que ela teve interferência desses dois, certo? Certo. Segundo ponto, Israel já estava há 22 anos com total poderio, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Terceiro ponto, durante o poderio deles, a economia de ambos os lugares cresceram muito. E quarto e último ponto, para vocês entenderem mais assim, é que a Palestina não se rebelou antes porque eles estavam traumatizados com a anexação da Jordânia à Cisjordânia e com a ocupação egipciana na faixa de Gaza. Porque foram duas ocupações e anexação, muito pesada para eles. Então eles ficaram traumatizados. E conforme eles eram tratados agora pelos israelenses, era tipo uma mão com açúcar aguentar. Bem, mas por que eles se rebelaram então? Primeiro, isso aconteceu muitos anos, então um novo grupo de jovens nasceu e eles não tinham vivido antes sobre o grupo egípcio e o grupo da Jordânia. Então, para eles, o pior era agora, se formos tratados com os israelenses, que de fato era ruim. Segundo, eles tinham uma mão de obra muito barata e, ao mesmo tempo, eles continuavam em extrema pobreza. E também, eles não tinham cidadania israelense, ou seja, eles sofriam muito, tanto preconceito quanto opressão, e eles também não tinham nenhum tipo de direito dentro dos territórios israelenses, pois eles não tinham a cidadania. Era muito fácil denunciar eles ser presos por dias sem um motivo real, assim podemos dizer. O modo que eles eram tratados só piorou quando começou os conflitos entre Irã e Iraque, ou seja, por quase uma década eles perderam total foco dos olhos internacionais. Então isso só agravou o conflito interno entre a Palestina e os israelenses, porque a Palestina continuou sendo muito humilhada e os israelenses continuaram tratando eles muito mal. A situação se agravou ainda mais quando o Egito fez as pazes com Israel e não incluiu a Palestina no acordo de paz. E a Jordânia também parecia que não ia incluir eles. Então, só foi piorando cada vez mais e assim começou de fato os conflitos entre eles. Então, assim que começou a primeira intifada. Certo? Certo. Em 1993, o presidente Bill Clinton tentou fazer um acordo de paz entre esses dois, porém não deu certo, foi reprovado esse acordo de paz, não dá pra fazer paz, não tava legal. Em 1995, o líder Yitzhak Rabin, vai estar escrito aqui, gente, porque eu não sei se eu pronunciei certo, ele foi assassinado em praça pública, o que só deu mais revolta ainda, porque foi por um muçulmano extremista, e deu muita revolta e as coisas só pioraram, não ficaram legais também. Até então, aí nesse ponto, o pensamento de um acordo de paz só foi ficando cada vez mais longe. Em 1997 acontece a segunda intifada. Em 2001, as coisas ficaram mais difíceis ainda, porque Ariel Sharon, eu acho que é assim que se fala, porém vai estar escrito aqui também, ele foi eleito como primeiro-ministro de Israel. E assim a situação continuou se agravando ainda mais nos anos seguintes. E a segunda intifada vem sendo vista
como uma intifada muito mais perigosa, muito mais agressiva, pela ação de homens-bombas e diversos grupos terroristas.